Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Maratona do Civil 3D, onde você aprende a pensar como o Civil 3D pensa. E a aula de hoje, essa aula aqui, normalmente eu costumo dar somente ela em live, ela é uma aula raiz, tá? Então eu tenho certeza que você vai gostar dela muito, porque eu vou conciliar o que você já aprendeu até agora, colocar a mão na massa aqui em relação à parte prática de como você pode utilizar corredores nos seus projetos, né? Assim, normalmente a gente passa muito a aplicação de projetos nos nossos métodos, né? Mas aqui da pessoal da maratona é importante porque a gente fica muito contente em escutar os feedbacks do pessoal desenvolver projetos, né? Apesar do conteúdo ser um conteúdo ainda muito sobre as ferramentas em si, mas agora eu vou falar sobre algumas aplicações, né? Então, garra até o final do vídeo, porque vai ser muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar. Combinado? Fechou? Enquanto isso, diz aqui de onde você está falando, conta para mim. Sabe que a gente está finalizando as inscrições do nosso certificado da Autodesk. Lembra lá? Sempre é importante lembrar que nós somos autorizados da Autodesk, então você tem a possibilidade de ter um certificado da maratona para internacionalizar o teu currículo. E como você consegue isso? Através de tempos de consumos de horas, né, aqui do nosso conteúdo, mas também, lógico, né, que depois você responder lá um questionáriozinho da própria Autodesk que você vai receber, aí você recebe um certificado que você pode, direto no teu e-mail, você pode imprimir, a gente gosta muito pode marcar a gente, né? Marca a gente aí, a gente fica muito contente quando vocês marcam a gente, tá bom? Seja no LinkedIn, no Instagram, quando você recebe o seu certificado, realmente isso é algo que é muito prazeroso. A gente vê a evolução de todos vocês, vê o quanto vocês estão adquirindo conhecimento. Continuem agarrados, porque pode ter certeza que a maratona ela é realmente uma maratona. Aqui você tá para aprender e a aula de hoje, repetindo, não mostra que a gente não tá para brincadeira. Fechou? Você tem certeza que vai gostar. Primeiro, até falando um pouquinho já da aula, né? A gente vai conciliar aqui um pouco do que eu passo nos meus métodos lá, mas praticamente as aplicabilidades dos corredores junto com o feature line, principalmente quando você lida com uma implantação predial, por exemplo, né? Uma terraplanagem que você precisa fazer de vários prédios, enfim. Então, é muito importante você saber lidar com as feature lines, né? Já que você agora está sabendo, aí tá o bichão, você tá o bichão, tá criando corredor 3x4, fala sério, né? Então, com todo o conteúdo que você já viu, você pode ter certeza que você vai agora agregar ainda mais. Fechou? Então, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está acompanhando a gente e você também que caiu aqui de paraquedas para poder falar sobre esse tema. Caso você não conheça, você pode inclusive um convite, né? Você pode seguir a gente, né, em todas as nossas mídias sociais, Oswaldo Júnior CSBIM. Aqui também, né, no nosso canal do YouTube, caso você ainda não siga, puxa, você não é seguidor nosso, segue a gente, compartilhe com seus amigos para que esse conteúdo possa ir mais adiante, tá bom? E a gente tem uma comunidade no Telegram, que a gente pessoas exclusiva de quem é da maratona, tá? É só para quem realmente tá ali na maratona e que já se beneficiou ou se beneficia do conteúdo dela. Bora lá? Fechou? Então, baixa lá. Esse tempinho aqui normalmente eu deixo para você baixar o teu arquivo, né? Baixa lá o teu arquivo da aula de hoje, que você vai gostar. Então, bora lá. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá aqui, ó. Pronto. Bem, esse é um exemplo, lógico, é um exemplo hipotético que eu montei aqui agora, simplesmente para a gente poder dar um norte para vocês em relação ao uso, né, da feature line. Então eu tenho aqui uma polilinha, normalmente, enfim, pode ser uma polilinha, normalmente a gente recebe isso da implantação, né? Então, de repente aqui pode ser uma implantação de prédios, aqui de repente é uma torre, ou enfim, aqui pode ser o que for, independente, isso aqui é justamente eu fiz hipotético
para justamente ajudar a gente a entender como trabalhar, tá? Como trabalhar com com a parte viária, a parte interna do teu projeto. Fechou? Combinado? Então, eu vou salvar isso aqui no projeto. Faltou só fazer esse cara aqui, ó, 2,5 aqui. Aí. Fechou. Bem, vamos lá. Falei para você que hoje a gente vai casar aqui. Vamos tentar fazer em menos tempo, né? Mas basicamente vamos separar em 2 etapas aqui nesse único vídeo dessa aula. Primeiro é como você lida com as suas feature lines. Fechou? Então agora você vai aprender a lidar bastante com as suas features. E segundo passo, nós vamos aprender a lidar com seus corredores. Tá bom? Então, agora essas feature lines, por exemplo, aproveitar do terreno, supondo que aqui, por exemplo, é a entrada do empreendimento, aí você entra pela rua, tal, e aqui é 2 cul-de-sac, aqui tem uma baia para estacionamento, tal. Então, aí você pode, uma receita de bolo, tá? É um passo a passo que você pode aplicar para qualquer projeto que tenha esse mesmo objetivo, o mesmo interesse, tá bom? Então, em primeiro lugar aqui, agora, nesse momento, eu vou converter tudo que eu tenho aqui em feature. Repare que eu tenho esse cara aqui para mim, ele é o ideal, né? O ideal é que ele seja um cara só, tá? E você vai entender o porquê depois, quando a gente for fazer lá o corredor, tá bom? Mas converta também esses 2 caras aqui em feature line. É importante que você tenha o eixo, né? E isso você vai entender também, o que é bem legal, tá? E aí é o seguinte, o que é interessante aqui? Eu vou aqui inserir alguns pontos de apoio. Então, por exemplo, eu vou inserir um ponto aqui, um ponto para mim aqui de apoio. E aí eu uso dos meu Insert Elevation Point. Ele fica, quando você clica na feature, ele fica aqui, ó, Edit Elevation, tá? Assim como esse cara aqui que poderia ser Insert PI, só que o Insert PI, ele modifica a geometria do elemento. Então, o Elevation, ele é melhor porque ele preserva a geometria e simplesmente insere um ponto de elevação para aquele local, exatamente naquele ponto que você pediu, tá bom? E aí você vai entender o porquê. Eu vou trabalhar basicamente com esses 2 caras aqui, ó, que eles vão ser os responsáveis pela minha implantação. Todo o meu restante aqui, eles meio que vão conversar baseado nesses caras, tá? Então, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou pedir para que eu vou trabalhar pontualmente, tá? Porque normalmente se o teu terreno, é lógico, muito depende da sua implantação, aqui eu vou supondo que eu queira que essa cota aqui, que eu não posso mudar, é a cota de implantação, eu tenho que obedecer ela. E aqui eu preciso também, de uma certa forma, obedecer ou, vamos ver aqui, eu não sei, eu preciso dar uma declividade, né? Tudo vai depender também da implantação em si, né? Um exemplo pode ser que aqui, deixa eu ver, vamos ver pela curva. Ó, pela curva de nível, aqui é um ponto baixo. Então, se aqui é um ponto baixo, aí depende muito. Por exemplo, quem está cuidando da terraplanagem, ele precisa alinhar muito com quem foi contratado, porque ele precisa definir, falar assim, olha, qual que vai ser a saída da drenagem, qual é o ponto de lançamento, né? Tem algum córrego aqui perto, eu tenho um PV que eu tenho que levar próximo, porque de repente é uma área já urbanizada, ou, por exemplo, ali é um ponto baixo natural, então eu posso obedecer. Se eu obedecer, então ali eu vou ter um problema com esgoto. Onde é que eu vou sair com esse cara de esgoto? Eu vou ter uma elevatória nesse ponto. Então, percebe? A terraplanagem, ela não é só a terraplanagem, ela é por isso que eu sempre falo, ela é a estrutura, né, de todas as outras disciplinas, e eu bato muito isso na tecla, de que você precisa ser um projetista multidisciplinar. Independente da disciplina que você desenvolve, é muito importante que você entenda de todas as outras disciplinas, tá? E isso eu também falo bastante nos nossos métodos. O LDZ é um deles, né, que a gente fala sobre isso. Mas vamos supor que
eu quero que, vamos ver vamos estudar o terreno, vamos pegar o label aqui, ó, Spot Elevation. Então aqui está dando 803, esse cara aqui, ó, 803 também, só que é 27, 803 e 48. Ó, então não, você vê que é um local meio plano, a própria curva de nível meio que diz isso, né? Tá? A curva de nível diz, aqui é um pico, né? Tá, então, o que eu vou fazer? Vamos supor que, ó, olha só que interessante. Aqui é o ponto mais baixo do projeto, na verdade. Se parar para pensar, não é aqui. Esse é o ponto mais baixo do projeto, percebe? Então, por isso que é importante você levar em consideração o terreno. E aí, um bom levantamento topográfico, um plano altimétrico cadastral é muito importante nessa hora, tá? Aqui repito, aqui é tudo exemplo, tá? Então, estudando aqui por cima, supondo que aqui seja o nosso ponto baixo de todo o projeto, tá? E aí, eu preciso, levando isso em consideração, eu preciso definir, por exemplo, uma queda de 0,5% para esse cara aqui, para que a gente, de acordo com os manuais, se você der uma lida nos manuais da CETESB, você vai perceber que assim, abaixo de 0,5%, a gente não vai conseguir dar um escoamento superficial para a água. Então, você precisa se atentar também a ter uma declividade mínima para a tua drenagem superficial, que vai correr no meio fio. Então, isso tudo vai depender de como é que você vai. Então eu já sei. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, estudando aqui, vamos supor que eu quero que aqui seja uma queda para cá. Aqui, nesse projeto, então, ele vai ser uma queda nessa rua para cá, entende? E aí, aqui, ele vai ter uma outra queda para cá, combinado? Então esse vai ser a nossa premissa inicial, tá? Levando em consideração as informações que a gente tem em mãos, ok? Tudo vai depender das informações que vocês têm. Aqui a gente tem levando em consideração somente a nossa topografia, tá? Bem, fechou. Bora lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou pedir para usar esse comandinho aqui. E aí agora, a partir de agora, a gente vai usar bastante esses comandos aqui de feature. Tá bom? Então, ó, vou pegar esse cara, Quick Elevation Edit. Por quê? Esse é um comando que, ao mesmo tempo em que eu posso mexer na rampa, tá vendo a rampa aqui, ó? Posso mexer na rampa, eu também posso mexer no ponto. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, pá, e vou tatuar ele no terreno, ó, Surface. Tatuei no terreno. Tá vendo? Vou pegar esse cara aqui e vou também tatuar no terreno. Tatuei no terreno com S, tá vendo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar desse cara aqui, até lá no Pega Minha Cadeira, que se você acompanha a gente no Instagram, você vê lá que é uma das dicas que eu dei. Você interpolar entre esses caras aqui para ver que declividade está dando deste ponto até... Aí você percorre, tá? Você tem que percorrer o mouse até aqui. Olha lá. Opa, aqui ele não pegou por quê? Ah, tá. Porque eu preciso dar aqui. Eu não dei aqui, né? Surface. Deixa eu ver se agora foi. Ah, agora foi. Então vamos lá, vou repetir. Desse ponto aqui até esse cara. Olha lá. Olha a declividade que está dando. Menos de meio. Assim, vai depender. Vamos trabalhar com a premissa de que eu preciso dar um escoamento mínimo de 0,5%. Aqui é 0,26, então metade do meio, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar diferente. Então, ó, olha só. Eu vou criar mais um ponto de apoio aqui. Criei um ponto de apoio. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trabalhar desse cara aqui até aqui. E olha só. Eu vou entrar aqui com... Vou digitar o grading, que é a declividade que eu quero em porcentagem. Então, menos 0,5. Ó. Então, ele vai dar uma rampa ali para mim. E uma cota. E agora, eu vou interpolar agora desse cara aqui
até aqui para ver que declividade que está dando, ó. Tá ainda uma subida, né? Então eu vou forçar ele. Eu vou descer ele menos 0,5 aqui. Pronto. E aqui, agora, ó, é a declividade que deu, ó. Vou deixar esse 1,42. Então ele tá caindo lá do cul-de-sac até essa rua, 0,5%. E daqui ele vai cair menos 1,5, 1,42. Fechou? Vou clicar para confirmar. Pronto, então ele tá assim. Tá bom? Beleza, então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara que já tem uma cota, percebe? E aí eu vou levar ele até aqui, num grading de menos 0,5. Menos 0,5. Pronto, ó. Vamos ver que declividade ele fica, que cota que ele ficou aqui, ó. Ó, que louco! Olha a cota que ele ficou. Bem próxima à cota do terreno, com a declividade da rampa aqui, ó. Olha lá, a 0,5% nesse sentido em queda. Percebe? Então eu tenho um escoamento aqui superficial, levando em consideração os eixos, um escoamento muito saudável, tá? Vai ter uma certa movimentação aqui, pode ser, mas pelo menos vai ter um escoamento mais saudável. Porque agora sim, ó, aí o que eu vou fazer? Eu tenho cotas, já que eu tenho as cotas, eu vou trabalhar com elas interpolando cada uma delas. Tá? Isso daqui é muito, muito, muito importante para que a gente consiga obedecer, né, o meu projeto em si, né? Então, por exemplo, ó, eu vou, por exemplo, pegar aqui, nesse momento, ó, eu vou pegar aqui, vou inserir esse cara aqui, alguns pontos de apoio. Então, por exemplo, ó, eu vou inserir novos pontos de apoio. Vou colocar um aqui. Vou colocar também mais um aqui, ó. Pontinho de apoio, tá? Vou colocar um aqui, só por via das dúvidas, e um outro aqui, ó. Pronto, tá? Muito bem. E aí é o seguinte, ó, que cota que esse cara ficou aqui? 803,78. 803,78. Eu preciso que esse cara, então, fique nessa cota, né? Então, ó, 803,78. Eu vou colocar ele aqui, ó, porque agora eu vou pedir para ele obedecer. Então, eu vou pegar esse cara aqui, 803,78, né? Olha lá, ó, 803, então, eu sempre uso lá embaixo 803,78 e vou interpolar. Vou tatuar isso no terreno. Tatuei no terreno. E vou interpolar desse ponto aqui até aqui, ó. Pronto. Faço o mesmo aqui, 803. Ó, e aí, uma dica, ó, se você aperta a setinha para cima, ó, ele vê as coisas que você digitou por último. Tá vendo? 803,78. E aí, vou interpolar esse cara aqui, aí que tá mais fácil, nem preciso... Como não tem nenhum ponto aqui no meio, então ele já deu a rampa aqui, ó. Olha lá, 1,90 e pouco. Aqui é uma rampa bem pequenininha, né? Mas aqui não teve muito o que fazer. Talvez tenha que mexer depois na declividade pontual aqui. Enfim. Vamos lá. O que mais? Aí agora é o seguinte, ó. Eu vou pegar esse pontinho aqui que já tá. Deixa eu ver se ele já tá na cota. Ó, 803,68. Então eu vou. Lembra desse ponto aqui que eu criei? Ele já está na cota. Deixa eu ver se ele tá. Já. Então o que eu vou fazer agora? Eu já tenho esse cara, não tem? Então deixa eu só ver se eu pego algum... tá. Vou pegar esse cara aqui. Aí agora é uma dica. Tá? A dica é a seguinte. Se você quer daqui para cá uma declividade, tá vendo que eu estou criando uma polilinha e por isso do ponto de apoio, tá? São features diferentes, né? Poderia ter feito isso aqui também, mas aqui já está se distanciando mais. Então esse cara aqui eu chamo de uma feature line construtiva. Essa do meio, não é que eu vou criar um alinhamento, mas é uma feature construtiva. Você vai entender o que vai acontecer, ó, que massa. Então aqui, ó, ele já foi para a cota, aqui ele também já foi e aqui foi lá para zero, normal. Mas agora é o seguinte, como está tudo no mesmo site, isso é importante, se eu dou agora o quick, agora na rampa, ó,
Tá vendo aqui? Eu vou falar, desse cara aqui para cá, como eu quero que o empreendimento, a drenagem também caia nesse sentido, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero que seja desse ponto para cá subindo. Eu quero que suba 0,5. Ó, aí ele já vai dar a cota para esse cara aqui, ó. Olha lá. Fechou? A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Eu quero 0,5. Pronto. Por quê? Porque agora, ó, deixa eu ver se aqui eu fiz um ponto de apoio. Fiz um ponto de apoio. Poderia também fazer isso aqui. De boa. Sem problema algum. Aqui, ó. Converte em feature. Tá tudo no mesmo site. Faço que esse cara aqui, ó, eu quero que ele aqui pode, digamos também, né? Aqui eu quero que tenha uma queda, né? Uma queda mínima. Então vai subir também, ó. Digamos que ele suba a meio por cento, tá vendo? Eita. Doideira. Pronto, olha lá. Vamos lá, então. Agora eu tenho alguns pontos ainda na cota zero. Por exemplo, esse cara aqui, esse. Vamos interpolar. Esse ponto aqui até aqui, para interpolar essas duas cotas. Esse eu tenho. Então, eu vou interpolar esses dois aqui com esse. Beleza. Agora eu vou interpolar esse cara aqui até aqui. Balinha. Então, se eu pego aqui agora, ó. Vou dar um Object Viewer. E vai ser normal, tá? Aqui, ó. Super normal. Por quê? A estrutura do que eu já fiz, olha lá, ó, já tá dando vida. Aqui, ó, todo esse pedacinho aqui é legal você usar o Object Viewer para você ir checando o que você tá fazendo, tá? Se tem alguma coisa na cota zero também. Tem labels, né, para isso, mas aqui a gente foca mais ensinando você a modelar, tá? Então, agora nós vamos aqui para esse cara eu já tenho aqui. Vamos pegar um pontinho de vamos criar um pontinho de apoio aqui, ó. Vamos criar um outro ponto de apoio desse cara aqui. Aí, por quê? Porque aqui, esse aqui eu posso até repetir a mesma cota, ó, que é 803,38. Nem vou criar feature para isso. 803,38. 803,38, né? Ó. Repetir esse cara aqui também. 803,38. Fechou? Bem, agora tá ficando um pouco mais tranquilo. Por quê? Aqui, mesma coisa. Achei que tá... ele já tá na cota, tá certo. Tá na cota. Só interpolar. Esse cara tá aqui, ó. Interpola esse com esse, né? Aqui, percebe que aqui eu não tô no mesmo pontinho, então aqui ele não vai ficar tão plano. Aí, se você quiser acrescentar mais um ponto de apoio para que ele fique perpendicular, né? E as rampas tenham as mesmas coerências de declividades, pode ser necessário, tá bom? Mas aí nesse caso você faz o quê? Cria uma endpoint aqui, ó. Corre uma linha, aí uma dica, corre uma linha na perpendicular, escreve per, ó. Percebe aqui, ó? Você vai correr uma linha sempre na perpendicular, tá vendo? Aí você digita per aqui de novo, ó. Opa. Aqui, ó. Eu quero ele aqui, tá vendo? Não é aqui que eu queria. Aqui, perpendicular. Mas eu vou levar. Como tá na perpendicular, vou levar esse cara aqui. Aí, pronto. Inserir um ponto de apoio nesse cara aqui. Pronto. Que aí agora eu vou repetir a mesma cota, sem problema nenhum. Ó, 803,38. 803,38. Pronto. Se quiser esse cara aqui, você pode pedir para interpolar desse ponto até aqui já, porque aqui vai ficar uma cota mais interpolada, como se fosse a esquina, né? Que é o que eu vou fazer, ó. Então, 803,38. Vou interpolar ele desse cara até aqui. Ele falou que deu uma rampa de 1,37.
tá? E aí eu vou interpolar agora desse ponto aqui até aqui, ó. E o mesmo desse cara aqui até aqui. Percebe que deu um pouquinho menos que 42, porque ele andou um pouco mais, né? A gente está levando em consideração aqui 0,5% dessa reta, né? Mas é importante realmente, às vezes pode ser que seja necessário você ajustar, tá bom? Mas e quem vai dizer isso vai ser no projeto de drenagem. Mas aqui, estruturalmente falando, acho que já está... Ah, tá. Aí agora eu vou interpolar desse cara aqui até aqui. Aqui eu acho que eu não fiz, acho que eu não peguei cota aqui. Deixa eu ver. Tá, vamos ver como é que ficou. É para ele ter pego todas as cotas. Pegou. Tá vendo? Entendeu? Porque agora o processo da tua feature line está feito. Aí agora na próxima etapa aqui agora vai ser a criação do teu corredor, tá? E o corredor com base em quem? Nessa sua feature, entendeu? Então a tua feature aqui, ó, eu vou pegar aqui o assembly e vou criar, eu já até tenho aqui, né, só que essa feature, ela vai ser assim, ó, ela vai correr um cara, vai ser um meio fio, na verdade, tá? Ele vai correr aqui, ó. Aí, esse aqui é o cara, ó. Deixa eu ver aqui, tem mais de um cara aqui, tem 3, né? Tá bom. E o passeio aqui, ele é de 1,5, ó. Então tem 15 centímetros, 1,35. Pronto. Tá. E aí agora eu rodo um corridor. Corridor com base numa feature. Então eu vou pegar aqui a feature, esse cara aqui. Ele pede um nome, né, para ela. E que assembly? O assembly ali que eu montei. Vou targuear no primitivo. Tá? Vou pedir para ele colocar uma frequência, aqui está de 25. Nesse caso, você tem que rodar uma frequência baixa mesmo, tá? Colocar nas curvas de 50 centímetros, na reta também. Vamos ver? E pode ser... Ah, é o que aconteceu, que eu vou falar agora. Pode ser que a tua feature ela esteja no sentido contrário, tá? Aí é só você usar esse comandinho aqui, ó, de reverse. E dar um rebuild no corridor de novo. Ah, tinha um corredor aqui. Só deletar esse outro aqui que estava. Aí vou dar um rebuild nesse cara. Prontinho. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Todos os codes. Olha aí que massa. Tá vendo? E aí agora você cria uma surface disso, tá? Você já tá apto, você sabe disso, você sabe criar uma surface, tá? Então, ó, cria uma surface, não se esqueçam do add break line, overhang correction, só que eu não dou o boundary nela, eu peço para ele interpolar inteira, porque aí eu interpolo aqui dentro. Aí eu uso aqui, ó, pronto. E aí, lógico, vou até ligar aqui agora os triângulos. Por quê? Porque aí eu posso usar aqui para deletar esses pontinhos que ficaram fora. Aqui, ó. Aqui, por quê? Porque eu não uso boundary resolve? Porque senão ele vai apagar essa interpolação de dentro e não vai criar o efeito que a gente precisa, que vai ser a criação da superfície aí de dentro. Tá feito, ó, praticamente. Só os cul-de-sac aqui tem que dar uma limpadinha. Aí. Tá aí. Vamos dar um water drop? O water drop o, vamos dizer assim, é a prova real, né? Vou clicar aqui. Olha isso, que massa. Vou clicar aqui, ó. Olha que massa. Tá vendo que legal? Então, isso daqui é prova de uma boa modelagem
E se eu olho ele aqui, ó, vamos visualizar ele em 3D. Olha isso daqui, hashtag só na CSV. Quanto tempo você fez aqui o vídeo? Deixa eu ver aqui. Foram meia horinha e olha que eu fiz a introdução, fiz aqui uns esquema doido, mas assim, isso aqui tudo realmente é para quê? Para você entender, saber que não é complexo você saber o Civil 3D, que você pode sim, de fato, né, como já está sentindo aí, né, o quanto o Civil 3D realmente faz a diferença na hora de você desenvolver projetos, e não é só apertar botão, galera, não é, para com isso. A gente fala muito disso. Não é só apertar botão. Você escuta de tudo aí, né, galera? Fique milionário, ganhe 100 mil por mês. Não é só apertar botão. Muito depende da tua técnica, muito depende do teu know-how, muito depende da fase de projeto que você está, da rede de contatos que você tem e da aplicabilidade que você entende, né? Baseado em todo esse know-how, tudo isso, usando isso tudo junto com o seu Civil 3D. E aí você consegue chegar em resultados como esse. Gostou? Marca a gente aí se você gostou dessa aula, que é uma aula super raiz, é uma aula atemporal, que vai ficar gravada, vai ficar eternizada, que é uma aula especial para a gente poder realmente aprender a pensar como o Civil 3D pensa. Espero que vocês tenham gostado. Diz aí nos comentários o que você achou. Se você tem dúvida, espero que vocês também, né, tirem suas dúvidas. A gente vai estar lá na comunidade, à medida do possível, nossa equipe também. Tá? E espero que vocês compartilhem. Já curtiu o vídeo? Curta o vídeo, galera. Você tem que curtir o vídeo, assim, compartilhar com seus amigos, porque senão esse conteúdo não vai conseguir chegar, né? Se chegou em você, legal, mas pode ser que tem várias pessoas ainda que não conhecem. Então, compartilhe com seus amigos, divulga, porque eu tenho certeza que assim como você está gostando, eles vão gostar também de conhecer, pensar como o Civil 3D pensa. Até uma próxima aula, pessoal. Toda segunda-feira na nossa maratona. Só na CSB.